E para que você tenha essa habilidade, you have to enter the kingdom of heaven. você precisa entrar no reino dos céus. You have to be the bride Você precisa ser a noiva and enter the bridegroom. e entrar no noivo. The second Adam O segundo Adão requires the original structure of the kingdom of God. requer a estrutura original do reino de Deus. You follow me? Estão entendendo? Everybody's Estão with me? comigo? Once we are one in Christ, Uma vez que sejamos um em Cristo, we have the ability to birth sons of God into the kingdom of temos God. a habilidade de gerar filhos de Deus para o reino. Outside of Christ, Fora de Cristo, you might have the effects of the Holy Spirit on you. The effects of the Holy Spirit. talvez você tenha os efeitos do Espírito Santo em você. The Holy Spirit can convict your consciousness of sin. O Espírito Santo pode convencer a sua consciência do pecado. He can cause you to want to be a good person. Ele pode fazer com que você seja uma boa pessoa. He can lead you to Jesus. Ele pode te levar a Jesus. But you have to drink the living water. Mas você ainda precisa beber da água viva. His job is to make you thirsty. O trabalho dele é fazer com que você tenha sede. But you have to drink the living water. Mas você precisa beber da água viva. So now you're getting a picture of the kingdom conversion in the mindset of Christ. Então agora você tem uma visão melhor do que a conversão do reino na mentalidade de Cristo. You see, what Jesus said in John is what we must achieve in the natural now. Keep your finger in 1 John 5. We'll get back to it. O que Jesus... can you say that again? Keep your finger in 1 John 5 Deixa o dedo lá em 1 João 5 e volta and turn to John 14. em João 14. John 14, let's look at verse João 14, versículo 11. 11. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Ou pelo menos creiam por causa das... desculpa, novamente. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Or else believe me for the sake of the works themselves. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Most assuredly I say to you, he who believes from in me the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to the Father. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. The works that we do must be greater than what he did. As obras que nós realizamos precisam ser maiores do que as obras que ele realizou. And if they are not greater, E se não são maiores, then we are not in him and he is not in us. então nós não estamos nele e ele não está em nós. Jesus doesn't lie. Jesus não mente. Look at verse 20. Veja o versículo 20. At that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. What day? What day is he talking about? De que dia ele está falando? Read verse 20 again, please. Veja novamente o versículo 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. What day is Jesus talking about? De que dia Jesus está falando? What day? Que dia?
rapture, O arrebatamento? day you do greater works. No dia que você realizar obras maiores. If you're not doing greater works, Se você não está realizando obras maiores, you're not in him and he's not in you. você não está nele e ele não está em você. You have a philosophy, Você tem uma filosofia, but you are not in him and he's not in you. mas você não está nele e ele não está em você. He said in verse 11 that the greater works are done because I'm in my Father and my Father's in me. Ele disse no versículo 11 que as obras maiores são feitas porque ele está no Pai e o Pai estava nele. I hear theologies breaking. Eu ouço o som de teologias quebrando. You see, it is so imperative that we hear what the Spirit is saying. Veja bem, é imprescindível que nós ouçamos o que o Espírito está All dizendo. the authority and power of heaven is waiting on you. Toda a autoridade e poder dos céus está esperando To enter por Christ. você para entrar em Cristo. In Him, you lose all of the effort and the conflict and all of the things that go with trying to make something happen. Nele, você perde todo o conflito, todo o esforço de tentar fazer algo acontecer. He's already done it. Ele já fez. He's already completed the whole picture. Ele já completou todo o quadro. Look what he says in Hebrews. Veja o que ele diz em Hebreus. We're probably going to get back to there, but you don't have enough fingers. Go to Acho Hebrews. que vamos voltar, mas vocês não têm dedos suficientes. So in Hebrews, Vamos lá em Hebreus, let's look at chapter 9. capítulo 9. Let's start with verse 22. Vamos começar com o versículo 22. According to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. De acordo, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. In verse 24. E 24. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. In verse 26. 26. He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now, once, at the end of the ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. At the end of the ages. No fim dos tempos. The book has already been written. O livro já foi escrito. And the only one that hasn't completed their part is you and me. E os únicos que ainda não completaram sua parte somos você e eu. Everything that is necessary to fulfill your destiny Tudo que é necessário para se cumprir o seu destino was written at the end of the age. foi escrito no fim dos tempos. Your act in the play is determined by your perception of the kingdom of God. A sua parte neste drama é determinada de acordo com a sua percepção do reino de Deus. There's people who live 70, 80, 90, 100 years, Há pessoas que vivem 70, 80, 90 anos never fulfill their destiny, e nunca é cumprido o seu destino, nunca cumprem. live out a philosophy and a theology, Vivem de uma filosofia e uma teologia and die without ever achieving what was written at the end of the age for them to achieve. e morrem sem jamais haverem cumprido aquilo que foi escrito para eles no fim dos tempos.
Generation after generation that happens. Isso tem acontecido geração após geração. But Jesus has already done it for each and every one of you. Mas Jesus já fez por cada de nós. And until you enter into the kingdom of God, you're not going to see what Nicodemus was just getting a peripheral vision of. E até que você entre no reino de Deus, você não verá o que Nicodemos teve de visão periférica. The minute you enter the kingdom of God, you will see that what was completed for you, you will agree with it with the faith that's in you, it's done. No momento em que você entrar no reino, você... What did you lose? The whole thing. You will enter the kingdom of God. Você entrará no reino de Deus. You will see what was completed for you. Você verá o que foi completo para você. Your faith will meet what was already done. A tua fé encontrará com aquilo que já foi realizado. Time will end for you. E o tempo termina para você. Deixa de existir. All of the struggle, everything that you're going through now, outside of that, todas as dificuldades, tudo que você tem passado fora disso até agora, because of whatever it is keeping you from entering the kingdom, por causa do que quer que seja que te impede de entrar no reino, usually fear and unbelief, normalmente é medo e falta de fé, will keep you from entering into your destiny. Não te permite entrar no seu destino. You can't imagine how majestic it is inside the kingdom to see what you can see and still be inside a place with no time. Você não imagina como é majestoso você ver o que se vê dentro do reino e ainda estar dentro de lugar que é fora do tempo. It's difficult to explain it to you because I need words that I don't have for. É difícil de explicar a vocês porque eu preciso de palavras que não tenho para explicar isso. I'm seeing, from my perspective, what I'm seeing in the kingdom of God. Da minha perspectiva, o que eu estou vendo no reino de Deus is light coming from each and every one of you. É luz saindo de todos vocês. That light is the life of God inside of us. Essa luz é a vida de Deus saindo de você. The shadows that I'm seeing in there are the doubts and the unbeliefs that you're carrying around. E eu vejo também sombras que são a incredulidade e os medos, os temores que vocês têm. What you call real is not real. O que você chama de real não é real. The matter you're walking around in, that is the body that you have, essa matéria que você usa para caminhar por aí, que é o seu corpo, has been created for the most part foi criada na maior parte because of what you believe. Por causa do que você crê. Jesus is giving us such an authority to change creatively. Jesus está nos dando tamanha autoridade para mudar coisas de maneira criativa. With the Spirit of truth, com o Espírito da verdade. Situations and circumstances all over the world. Situações e circunstâncias em toda a terra. But you are so convinced that what you're living out is real. Mas você está tão convencido de que aquilo que está vivendo agora é real. That the Holy Spirit can't change your will. Que o Espírito Santo não pode mudar a sua vontade. So he keeps setting up situations. Então ele começa a montar situações e circunstâncias. So that you can break some of the things that you believe. Para que você possa quebrar algumas das coisas que você crê. The sounds of heaven. E começar a ouvir os sons dos céus. Start expecting things to change. E para que você comece a esperar que as coisas mudem. And the miracles that the Lord is doing in your life. E para que os milagres que o Senhor quer fazer em sua vida are not supposed to be miracles, they're supposed to be your natural way to live. Não sejam apenas milagres, mas sejam a sua forma natural de viver. You were created to live supernaturally every breath. Você foi criado para viver a cada sopro de vida de maneira sobrenatural. I said yesterday that every human being has the fingerprint of God on the inside. Ontem eu disse que cada
Deus dentro de si. The DNA of God is inside your spirit. O DNA de Deus está dentro do seu espírito. But He can't change the way you think until you come into contact with who you really are. Mas Ele não pode mudar a maneira como você pensa até que você entre em contato com quem você é. That's why kingdom conversion takes you outside of yourself, É por isso que a conversão do puts you reino into the one who conquered te tira everything. de dentro de você mesmo e te empurra para dentro daquele que conquistou todas as coisas. And that's why every waking minute you have to submit to the Holy Spirit. É por isso que todos os instantes e momentos das nossas vidas nós temos que nos submeter ao Espírito Santo. Because His goal is to make you see and to take you into that place where all you care about is entering into Christ. Porque o objetivo dele é que você veja e saiba como entrar dentro de Cristo. E você entra no nosso próximo momento, entrei em Cristo. Próximo momento, entrando em Cristo. And then one day when you do, Então um dia quando você conseguir, your eyes open, you see the kingdom of God. os seus olhos se abrem e você vê o reino. And you start moving with a new energy, a new desire, a new understanding. E você começa a viver então com uma nova compreensão, com novos desejos, novo entendimento. You'll see all the things that used to hold you were nothing but illusions. E você vê tudo aquilo que te prendia eram nada mais do que ilusões. They weren't real. Não eram reais. They did not have reality. Não eram realidade. The devil is a magician. O diabo é um mágico. He makes you believe that all of that pain, all of that lack, all of those circumstances are real. Ele faz você crer, acreditar que toda aquela dor, toda aquela falta, tudo aquilo era real. They're as real as you make it. Serão tão reais quanto você os fizer. Como você os fizer. Quanto você os fizer. And religion helps you give it reality. E a religião faz com que você torne tudo isso ainda mais realidade. Because religion wants you to have a change of behavior without a conversion of your soul. Porque a religião quer que você mude o seu comportamento sem que haja uma conversão da sua alma. Now, kingdom baptism. Bem, batismo do reino. Kingdom conversion is not complete without kingdom baptism. A conversão do reino não está completa sem o batismo do reino. Back over to 1 John 5. 1 João 5, primeira carta de João, capítulo 5. Eu estou bêbado. Can't even see the words. Não estou nem enxergando as palavras. Read chapter 5, verse 4 and 5. Leia 5, 4 e 5, pois não. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Okay, now verse 6 talks about not only by water, but with water and blood. Isso, versículo 6 fala não apenas por água, mas por água e sangue. You see, Jesus came not only by water, but water and blood.
Veja bem, Jesus não veio apenas por água, mas por água e sangue. Now, when he explained to Nicodemus that you must be born of the water and the Spirit, E quando ele explicou a Nicodemos, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nicodemus understood water and blood, Nicodemos entendeu a água e sangue, but the Spirit part is what threw him. mas a parte do Espírito é que deixou ele meio assim. Não entendi. And in verse 6, I believe that's where it says the Spirit bears witness, right? E no versículo 7. Should I read that too? Read 7. E no versículo 7 diz que há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Okay, so in heaven, there's the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Então nos céus tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três são um. Now, in my translation, does it say the Word in Portuguese? Em português diz Spirit, Water and Blood. No. Verse 7. Verse 7 says, Father, Word, and Holy Spirit? 7. Verse 7. No meu diz palavra. Okay, there's another translation down here. Palavra. Okay, yes, word. Okay. So in heaven, the three are one, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Então nos céus os três são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Now in verse 8, read verse 8. Agora no versículo 8 diz: o Espírito, a água e o sangue. Verse 8 says the Spirit, the water, and the blood, and those three are one. Isso, no versículo 8 diz: o Espírito, a água e o sangue, e os três são um. So the Holy Spirit in heaven Então o Espírito Santo nos céus connects with himself on the earth, se liga com ele mesmo aqui na terra, along with the water and the blood. juntamente com a água e o sangue. All of the agreement that you need in heaven Toda a concordância que você precisa no céu is through the Spirit. é através do Espírito. And in order to be baptized into the kingdom, E para ser batizado no reino, you have to understand the kingdom baptism. você precisa compreender o batismo do reino. You see, the Spirit is the connection between heaven and earth. Veja bem, o Espírito é a ligação entre o céu e a terra. Not the preacher, not the pope, not the rabbi, the Não o Spirit of pregador, God. não o rabino, não o papa, o Espírito. So Jesus made a way for the kingdom baptism to connect us with heaven. Então Jesus fez um caminho para que o batismo do reino nos ligasse ao céu. Keep your finger there and go to Luke. É difícil isso, gente. Me ajuda aqui em oração. Lucas. Now, did you ever think about the way Jesus was baptized? Você já pensou na maneira como Jesus foi batizado? John was the last of the prophets in the transition. João foi o último dos profetas na John the transição. Baptist, I'm talking Estou about. falando de João Batista. He was the last of the prophets. Ele foi o último dos profetas. He was the only other prophet, other than Jesus, Ele era o único outro profeta, além de Jesus, who was prophesied in the scriptures of his birth. cujo nascimento foi profetizado nas Escrituras. John was a very important person in the scriptures. João era uma pessoa muito importante nas Escrituras. John was prophesied in the scriptures, I think it was Isaiah and Malachi, that he was coming. Foi profetizado em Isaías e Malaquias que João viria And that he was going to baptize the one. e que ele batizaria o que havia de vir. Now when John showed up on the scene to baptize, Quando João apareceu no cenário para batizar, John was the son of a Levite. João era filho de um levita. And it always was amazing to me that this Levitical priest Sempre foi impressionante para mim que esse sacerdote levítico would introduce baptism. Introduziria batismo. A Levitical priest. Sacerdote levítico. You remember he was the son of Zacharias who was made mute by the angel. Você se lembra? Ele era filho de Zacarias que ficou mudo. John the Baptist was a very important person. João Batista foi uma pessoa muito importante.
But like every prophet, he had one message. Mas como todo profeta, ele tinha uma mensagem. He was sent in the transition period between the kingdom changes Ele foi enviado no período de transição entre as mudanças de reino to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. para dizer arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. He had the repentance message, Ele tinha uma mensagem de arrependimento which every prophet has. que todo profeta tem. Now listen, the prophets today need to have one message. Agora ouça, os profetas de hoje precisam ter uma mensagem. All prophets need to come and reproduce in the atmosphere the revelation of Christ they have at that time. Todos os profetas precisam vir e reproduzir no ambiente a revelação de Cristo que eles recebem naquele momento. I said yesterday that Christ inside the kingdom of God is a progressive revelation of Christ. Eu disse ontem que há uma revelação progressiva de Cristo. You will never understand the fullness of God. Você jamais compreenderá a plenitude de Deus. It's progressive. É progressivo. And you have to always expose yourself to greater and greater revelation of E Christ. você sempre precisa se expor a maiores revelações de Cristo. You see the great revelation of Christ in John, Você vê in the book of Revelation. a grande revelação de Cristo em João, no livro de Apocalipse. It's got nothing to do with the end of time. Mas que não tem nada a ver com o fim dos tempos. It's got everything to do with John's understanding of Christ, the revelation of Christ. Mas tem tudo a ver com o entendimento de João a respeito de Cristo. And every person needs to have their book of revelation of Christ. Todos nós precisamos ter o nosso livro do Apocalipse, a nossa revelação de Jesus Cristo. Without the revelation of Christ, you will never be able to advance in the kingdom of God. Sem a revelação de Cristo, você jamais poderá progredir no reino. Your promotion is dependent upon your revelation of Christ. A sua promoção é dependente da sua revelação de Cristo. John the Baptist baptized Jesus even though he was a Levitical priest. João Batista batizou a Jesus, mesmo que ele fosse um sacerdote levítico. In my discovery of why John baptized Jesus, Em minhas descobertas do porquê que João batizou a Jesus, I found that the Jews believed in circumcision was the mark of their sanctification. eu descobri que a crença na circuncisão, a crença dos judeus na circuncisão era a sua marca da santificação. But John had a revelation, Mas João recebeu uma revelação, which happened out in the wilderness, by the way. que aconteceu no deserto. It's amazing how many good things happen in the wilderness. É impressionante quantas coisas muito boas acontecem no deserto. Don't forsake your wilderness. Não tente sair da sua experiência de deserto. Your wilderness experience may save your life. A sua experiência de deserto pode salvar a sua vida. John understood in the law of Moses that there needed to be a consecration which required the washing of the garments for all the priests. João descobriu na lei de Moisés que para haver uma consagração precisava haver o lavar de vestes. And the Jews believed that circumcision was their mark of sanctification. E os judeus criam que a circuncisão era a sua marca da consagração. But I believe that in the wilderness, God revealed to John the Baptist Mas eu creio que no deserto, João revelou a João Batista that there was a consecration that was greater than circumcision. que havia uma consagração maior do que a circuncisão. And it began with baptizing. E que ela começava com batismo. God was never satisfied with form. He was always after substance. Deus nunca se satisfez com forma. Ele esteve sempre atrás de substância. You see, John became the high priest because in Luke we discover something very significant. João se tornou um sumo sacerdote porque em Lucas nós descobrimos algo muito importante. And in chapter No 1, capítulo 1, we see the angel visited Zacharias and his wife.
Vemos o anjo visitando Zacarias e sua esposa and told them that they were going to have a son. e dizendo que eles teriam um filho. And Elizabeth was pregnant E by Zacharias. Isabel ficou grávida, era Isabel o nome dela, né? And John the Baptist was the result of that birth. E João Batista nasceu como resultado. And it says in verse 15 of chapter 1, E no versículo 15 do capítulo 1, that he will be great in the sight of the Lord and shall neither drink wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. diz, pois será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Even from his mother's womb. And you remember how that took place. Até mesmo do ventre. E sabe como isso aconteceu? Mary was visited by Gabriel. Ou quando Maria foi visitada também por Gabriel. And when the Holy Spirit overshadowed Mary, she became pregnant with Jesus. E quando o Espírito Santo veio sobre ela, ela ficou grávida com Jesus. And in verse, let's pick it up at verse 30. Veja no versículo 30. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus." O anjo disse a ela, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. And in verse 35, and the angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God." 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te encobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. And in verse 40, Mary goes to see Elizabeth, and he entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. No 40, quando Maria foi visitar a Isabel, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. And it happened when Elizabeth heard the greeting of Mary that the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. And that is when John the Baptist was filled with the Holy Ghost. Foi então que João Batista foi cheio do Espírito Santo. So John the Baptist became a high priest in his mother's womb. Então João Batista se torna um sumo sacerdote dentro do ventre de sua mãe. He was actually consecrated by God through that meeting. Naquele momento ele foi consagrado a Deus. In that Por period, Deus. in that time, his consecration gave him the authority E naquele momento a sua consagração lhe deu a autoridade that was being questioned when Jesus was being, remember when Jesus was being questioned by the Sadducees and the Pharisees? Lembra quando Jesus foi questionado pelos saduceus e fariseus? They said, "By what authority do you do these great things?" Ele disse, por qual autoridade você faz essas coisas? And Jesus says, "I'll answer your question if you answer my E question." Jesus disse, olha, eu respondo sua pergunta se você responder a minha. By what authority did John the Baptist baptize? De quem veio a autoridade que veio sobre João Batista para ele batizar? Was it from heaven or was it from A men? autoridade dele veio dos céus ou veio dos homens? You see, the Sadducees and the Pharisees, all religious people, Veja bem, saduceus e fariseus, todos religiosos, want to know by what authority you do everything. querem saber em que autoridade você faz tudo. Who's your covering? Quem é a sua What do you cobertura? believe? O que você crê? Who do you come from? De onde você veio? It's the same today as it was then. Acontece hoje assim como acontecia lá. So Jesus knew the answer, but he knew they would not tell the answer. Então Jesus sabe que eles sabiam a resposta, mas que não responderiam. John the Baptist was baptized by heaven. João Batista foi batizado pelo céu. He was anointed by heaven Foi ungido pelo céu to be the high priest to baptize. para ser o sumo sacerdote para batizar. He became the high priest, Ele se tornou o sumo sacerdote, anointed in heaven ungido no céu, to commit the baptism. para realizar o batismo. And Jesus said, "Let it be according to the scriptures that we fulfill all righteousness." E Jesus disse que seja de acordo com as escrituras que nós cumpramos toda a justiça.
Water became the visible sign of consecration and separation. A água se tornou o sinal visível da separação e da consagração. You see, all the Jews had to be at least 30 before they became high priest, Os or judeus before they were eligible to become high priest. tinham que ter mais de 30 anos para poderem se tornar sumos sacerdotes. So you're seeing the baton of heaven, the protocol of heaven happening in baptism. Então você está vendo um protocolo do céu acontecendo no batismo. John the Baptist comes from the wilderness, anointed by the Holy Ghost to be the one who delivers baptism. João Batista vem do deserto, ungido pelo Espírito Santo, para ser aquele que realiza os batismos. No more was it going to be offering of bulls and calves and goats. Não seria mais a oferta de sacrifícios de cabras ou ovelhas ou vacas. There was going to be a need of fruit to demonstrate your repentance. Haveria a necessidade de fruto para demonstrar arrependimento. Let's read this. Vamos ler isso. Go back to Matthew. Volta em Mateus. In verse 2 of chapter 3 of Matthew, Capítulo 3, versículo 2. John the Baptist said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." João disse: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. In verse 5, Jerusalem and all Judea and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. No versículo 5, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. You see, there's a new way of entering the kingdom of heaven that John is introducing here. João está introduzindo uma nova maneira de se entrar no reino dos céus. And it's to everyone that's in Jerusalem and all Judea, E é para todos que estão em toda Jerusalém e toda a Judéia. predominantly all Jews. Predominantemente todos os judeus. But in verse 7, when many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" Mas no versículo 7 ele diz: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura? Therefore bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourselves, "We have Abraham as our father," for I say to you that God is able to raise up children of Abraham from these stones. Portanto, deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. And in verse 11, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry, and he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. He's talking about Jesus, obviously. Ele obviamente está falando de Jesus. So Jesus comes to the Jordan, Então Jesus vem ao Jordão and John did not want to baptize him. e João não queria batizá-lo. In verse 14, he says he tried to prevent him, No versículo 14 diz que tentou impedi-lo, saying, "I need to be baptized by you, and you're coming to me." dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? You see, Jesus is following the lineage of David here. Jesus está aqui seguindo a linhagem de Davi, He's following the protocol of kingdom. seguindo protocolo do reino. He knows that John has been given the authority by the infilling of the Holy Ghost that he got while he was in his mother's womb. Ele sabe que a João foi dada autoridade pelo Espírito Santo que ele recebeu no ventre de sua mãe To baptize Jesus. para batizar a Jesus. Now John was baptizing in the name of the Father. Agora, João estava batizando em nome do Pai. Of course, Jesus had no sins to confess. E lógico, Jesus não tinha But in verse pecados a confessar. 15, Mas Jesus said, answered to him, "Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Mas no versículo 15, Jesus respondeu:
Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. This is very important to get. Isso é muito importante que nós entendamos. Jesus came to John to be baptized according to the kingdom protocol. Jesus veio até João para ser batizado de acordo com o protocolo do reino. Here is a high priest underneath the Levitical, his father was a Levite. Aqui está um sumo sacerdote cujo pai era da tribo de Levi. The Levite lineage. A linhagem de Levi. He was filled with the Holy Spirit in his mother's womb. No ventre de sua mãe ele foi cheio do Espírito Santo. He was preaching, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ele pregava, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Now here comes the kingdom of heaven. E agora aqui vem andando o reino de Now Deus. he has the o reino dos authority to céus. baptize the kingdom of heaven. E ele tem autoridade para batizar o reino To dos céus. establish the kingdom of God on earth. Para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. To reestablish a kingdom protocol that had to be reestablished that was lost in the Garden of Eden. Para restabelecer o protocolo do reino que havia sido perdido lá no Jardim do Éden. Remember, we're coming to reestablish what was lost. Lembrem-se, nós viemos restabelecer o que foi perdido. We're going to make a way for man and God to be one again. Vamos fazer um caminho para que homem e Deus sejam um novamente. Baptism is the way of that. O batismo é o caminho. Once you're converted into the kingdom of heaven, Uma vez que você se converte para o reino dos céus, you need to be immersed in the kingdom of heaven. você precisa então agora se submergir no reino de Deus, So dos John céus. is baptizing Jesus in the name of the Father. Então João batiza Jesus em nome do Pai. And when Jesus comes up from the baptism, E quando Jesus sai das águas, the Holy Spirit comes to him o Espírito Santo vem a ele and fills him without measure. e o enche sem medida. Now Jesus has the protocol of the kingdom to go and do what was just released into him. Agora, Jesus tem o protocolo do reino para ir e liberar aquilo que acabava de vir sobre ele. Not only is he a high priest from the lineage of David, Ele não apenas é um sumo sacerdote na linhagem de Davi, but he's from the royal priesthood of Melchizedek. mas ele também é do sacerdócio real de Melquisedeque. The priest that goes on for eternity. O sacerdócio que permanece por toda a eternidade. Now his baptism takes on a new authority. E agora o batismo dele então assume uma nova autoridade. You're not only baptized into the earthly priesthood, but you're baptized into the heavenly Você priesthood. não é mais batizado no sacerdócio terrestre, mas agora você também é batizado no sacerdócio celestial. Celestial. Now you have the ability to retain sins or to remit them. Agora você tem autoridade para perdoar ou não perdoar pecados. You have the authority of the King of Kings and the Lord of Lords in this baptism. Você tem a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nesse batismo. So Jesus goes and he gets his disciples Então Jesus vai, pega os seus discípulos and he submerges them. e os imerge, But I believe he submerged them not once but twice. Mas eu não creio que eles tenham sido batizados uma vez, mas duas. You see, John was baptizing in the name of the Father E one veja time, bem, João batizava em nome do Pai uma vez, but I believe Jesus baptized his disciples in the name of the Father and in the name of Jesus Christ. mas eu creio que Jesus batizou os seus discípulos em nome do Pai e em nome de Jesus Cristo. Now there's a kingdom baptism Agora há um batismo do reino that Jesus describes in Matthew. que Jesus descreve em Mateus, Chapter 28, verse 18. Mateus 28, 18. Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. The word that Jesus uses in this verse,
baptize, A palavra que Jesus usa nesse versículo aqui, batizando, is the Greek word baptizo, é a palavra grega batizo, which means repeated immersion. que quer dizer imersão repetida. I believe that the kingdom baptism, Eu creio que o batismo do reino, you're baptized into the Father. no batismo do reino você é batizado no Pai, The Father then baptizes you into His Son, o Pai então te batiza no Filho, and then Jesus baptizes you into the Holy e Spirit. Jesus te batiza no Espírito Santo. 3 separate submersions. 3 imersões. And I believe that is the baptism that prepares you for the heavenly baptism of the Holy Spirit. E eu creio que esse é o batismo que te prepara para o batismo celestial no Espírito Santo. Remember, Jesus said, or John said, this is the one that's going to baptize you in the Holy Spirit and fire. Lembra, João disse, esse é aquele que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. And that fire is done in heaven. E esse fogo acontece no céu. When you bring yourself as the sacrifice Quando on the você heavenly altar, se you will be coloca baptized in como um fire. sacrifício no altar celestial, então você será batizado com fogo que vem sobre o sacrifício. That's a baptism that few people have had. Esse é um batismo que poucos têm recebido. That's a baptism that you don't speak in tongues. Esse não é um batismo de se falar em línguas. Tongues speak in you. As línguas falam em você. Remember when the Holy Spirit came to Jerusalem and lit on the heads of those 120? Lembra quando o Espírito Santo veio em Jerusalém e ele apareceu como chama de fogo sobre as cabeças? Acts describes it as tongues of fire. É descrito como, a descrição é línguas de fogo. And we believe that it has to do with speaking in tongues. Nós cremos que tem a ver com falar em línguas. We believe it does. It has nothing to do with that. Nós cremos, mas não tem nada a ver com isso. It's a baptism in heaven É um batismo no céu, by fire com fogo, of total sanctification. total santificação. It's so far beyond tongues. It's so far beyond tongues Muito além de línguas. that it changes the world so that you can baptize nations. De maneira que transforma o mundo para que nós possamos batizar nações. That baptism gives you the authority of all heaven, all of the kingdom of God. Esse batismo te dá autoridade de todos os céus, de todo o reino de Deus. You no longer live in this world. Você não mais viverá neste mundo. You come from another world. Você então vem de outro And mundo. that baptism of fire is proof that you don't E belong esse to this batismo world. de fogo é prova de que você não pertence mais aqui. All of us need to contend for that baptism. Todos precisamos buscar You intensamente have to esse contend batismo. for it. Você precisa brigar por ele. It requires a sanctification in every part of your being. Requer santificação em cada parte do nosso ser. That's why you're submerged in the character of the Father, and the character of the Son, and in the character of the Holy Por Spirit. isso você é imerso no caráter do Pai, no caráter do Filho, no caráter do Espírito. You see, that's the kind of understanding of kingdom that changes the way we think. Você vê então que esse é o tipo de entendimento, compreensão do reino que muda a maneira como nós pensamos. It pushes us and compels us to go into a deeper understanding of the kingdom of God. Faz com que nós desejemos, que sejamos empurrados a um entendimento mais profundo do reino And de what it Deus. requires of us is a total submission in every area of our life. E requer total e completa submissão em todas as áreas de nossas And a vidas. total thirst for Christ. E uma sede total por Cristo. He says, I'm the living water. Ele diz, eu sou a água viva. I'm the one that's going to be able to satisfy you.
Eu sou aquele que poderá te I'm the one that's satisfazer. going to be able to baptize you in the Eu Spirit. sou aquele que poderá batizá-lo no Espírito. And once you're baptized in the Holy Spirit, E uma vez que você for batizado no Espírito Santo, the Holy Spirit will start to take you into all truth. o Espírito Santo começará a te levar a toda a verdade. And all that truth will lead you into the altar of heaven to be baptized in E fire. toda esta verdade te levará a um altar no céu para que você seja batizado no altar com fogo. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Well, I've got more, but most of you look like you're at limit. Tem mais, mas a maioria de vocês parece que já chegou no full. Já transbordou já. Hallelujah. More? Mais? Mas? What time is it? Que horas são? My wife is telling me to stop, so if you're angry, get angry at her. Minha esposa está me mandando parar, então se você tiver algum problema, você vai brigar com ela. Let me just drop this nugget into your spirit. Deixa eu derrubar essa pepita In no seu John, espírito. in Genesis, the first chapter, No capítulo 1 de Gênesis, let's look at verse 2 really quick. vamos olhar rapidamente o versículo 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. And God said, "Let there be light," and there was light. Deus disse: haja luz e houve luz. In the beginning, No princípio, when this universe had no form and it was void, and darkness was on the face of the deep, quando esse universo não tinha forma, estava vazia e as trevas cobriam a face do abismo. the Spirit of God was getting ready to do what Jesus told Nicodemus he needed to do. O Espírito de Deus estava se preparando para fazer o que Jesus disse que Nicodemos precisava fazer. Jesus told Nicodemus, "You must be born of what? Jesus disse o que para Nicodemos? Você precisa nascer da água e do Espírito. The Spirit of God was hovering over the waters. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. God was getting ready to release His full glory into that creative second. Deus se preparava para liberar toda a sua glória naquele set de criação. When God said, "Let there be light," He wasn't talking about the sun that we see outside. Quando ele disse haja luz, não estava falando do sol. He was talking about His full bandwidth of glory released into the Spirit and the water. Estava falando de toda a sua glória sendo liberada. The more we understand water, the more we'll see the connection with Christ. Quanto mais nós entendermos a água, mais veremos a ligação com Cristo. Science tells us that we're 99% water. Os cientistas nos dizem que nós somos 99% água. There's not anything that happens throughout the universe that doesn't have the fingerprint of Christ Não on há it. nada em todo o universo que não tenha a digital, o dedo de Deus. And when God said, "Light be," E quando Deus disse luz seja, the same creative force that created Christ in the womb of Mary, a mesma força criativa que criou Cristo no ventre de Maria, that causes you and I to come into the kingdom of que God, faz com que eu e você entremos no reino de Deus, was released into this formless, darkless, voidless mass. foi liberada sobre essa matéria escura, de trevas, vazia, So that He can sem create. forma,
para que ele pudesse criar. You have the same ability in Christ to create. Você tem a mesma habilidade em Cristo para criar. But you have to know your position and authority. Mas você precisa conhecer sua posição e sua autoridade nele. The light of God, the glory of God, the frequency of God A luz de Deus, a glória de Deus, a frequência de Deus is in the spirit of the Holy is in the Holy Spirit. está no Espírito Santo. And when the Holy Spirit was released back to the earth, E quando o Espírito Santo foi liberado de volta para a terra, He's capable of taking you and I to that bandwidth of glory in the creative heavens. ele foi capaz de nos levar de volta para essa frequência de glória no To reino. speak with the same authority, Foi capaz de nos dar autoridade para falar, to declarar da walk in mesma the same maneira, glory. andar na mesma glória. That's what the Holy Spirit is here to take you to. É para isso que o Espírito Santo está aqui, para te levar a isso. I'll just let you meditate on that. Vou deixar você meditar nisso. Stand to your feet. Levantem-se, por favor. So lift your hands. Levante suas mãos. Father, we ask you to water the seeds of your spirit here today. Pai, te pedimos que o Senhor derrame a sua água, regue as sementes do Espírito aqui nesta I tarde. say light be in the hearts and minds of the people. Eu digo, haja luz nos corações e nas mentes. das Light pessoas. be. Luz. Light be. Light be. Haja luz. The same creative force of heaven A mesma força criativa do Senhor. recreate inside of the hearts and the minds of these people Recrie-se dentro dos corações e mentes dessas pessoas. your kingdom understanding, O conhecimento e a compreensão your do kingdom reino. authority, A autoridade do reino. your kingdom power. O poder do reino. Light be. Haja luz. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Amém. This is your last day to take advantage of the worship CDs that we have here. Hoje é o último dia para você poder comprar os nossos CDs de adoração. When we leave, they leave with us. Quando nós formos embora, eles vão conosco. So if you want to understand prophetic worship at another dimension, Então, se você quiser compreender a adoração profética em outra dimensão, invest in these CDs. invista nesses CDs. We brought